Olha só, queridos, no vídeo anterior eu esqueci de citar dois casos especiais da potenciação, que é quando o expoente é 1 e quando ele é 0. Olha só, quando a gente tem o expoente 1, não importa quem seja a nossa base, a gente só vai ter que repetir ela uma única vez, né? Então, o resultado vai ser o próprio número, a própria base. Como assim? Olha, 2, então, 2 elevado a 1 é igual ao próprio número 2. 3 elevado a 1 é igual ao próprio número 3. Raiz de 5 elevado a 1 é igual à própria raiz de 5. 1/3 elevado a 1 é igual ao próprio número 1/3. E menos 6 elevado a 1 é igual ao próprio número menos 6. Não importa quem seja o número. É por isso que a gente generaliza de que forma? De forma algébrica, usando letras. Não importa quem seja a sua base, que é um número A qualquer. A é a sua base, um número real qualquer. Elevado ao expoente 1, isso é igual ao próprio número A. Esse A aqui é só para representar que pode ser um número qualquer. Pode ser o nosso 2, o nosso 3, o nosso raiz de 5, 1/3, menos 6, qualquer número que a gente quiser. A letra é só para ajudar a gente a generalizar, a botar todos os casos de uma forma geral. Agora com o expoente 0. Olha só. Não importa quem seja a sua base, a menos que seja o próprio número 0, porque 0 elevado a 0 não está definido, viu? Não está definido. Então, sempre que o seu expoente for 0, contanto que a base também não seja um número 0, o resultado da sua potência dá um número 1. Então, 1 elevado a 0 dá próprio número 1. 2 elevado a 0 dá 1. Raiz de 7 elevado a 0 dá 1. 1/7 elevado a 0 dá 1. Menos 4 elevado a 0 dá 1. Qualquer número aqui, ó, qualquer número A elevado a 0 dá um número 1. Contanto que o nosso número A seja diferente de 0. Essa é a única coisa que não pode acontecer, ó, quando o expoente for 0. O seu A também ser 0. Fora isso, fora esse caso aqui, qualquer base elevada a 0 dá resultado 1. Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades da potenciação. Olha, para que serve isso? Geralmente é só para simplificar o nosso cálculo, tudo bem? Podem acontecer algumas coisas. Pode acontecer o produto de potências de mesma base. Como assim? Acontece de eu multiplicar, por exemplo, 2 elevado a 5 pelo número 2 elevado a 4. Isso aqui é um produto de potências, essa é a primeira, essa é a segunda, com a mesma base, ó. A base das duas potências é o número 2. Então, a gente pode usar essa propriedade para simplificar esse produto aqui. Basta a gente fazer o quê? Repetir a nossa base e somar os dois expoentes. No caso, 5 mais 4, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Outro exemplo, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 7, por exemplo. O que é que eu faço? Isso aqui é um produto, isso é uma potência, isso também. A base desse é 3 e a base desse também é 3. As bases são iguais, certo? O que é que a gente faz? A gente repete a nossa base e soma o expoente, que é quem está em cima. Então, 5 mais 7. Isso é a mesma coisa que 3. 5 mais 7, 12. Então, 3 a quinta vezes 3 a sétima é igual a 3 a 5 mais 7 é igual a 3 elevado a 12. Tudo bem? Vamos colocar algumas frações aqui também, porque, né,
A nossa base é de números reais, pode acontecer de uma fração, número negativo, raiz quadrada, raiz cúbica, qualquer tipo de raiz. Pode aparecer o nosso número π também, lembra que a gente viu ele na circunferência? Então, vamos fazer um exemplo aqui com π. π elevado ao quadrado vezes π elevado a 10 é a mesma coisa que π elevado a 2 mais 10. 2 mais 10, 12. Tudo bem? Isso aqui é sinal de igualdade, viu, gente? Talvez não dê para enxergar direito, não. Isso aqui é igualdade, isso daqui também. Vamos fazer agora um com número negativo. Melhor, vou fazer com um número negativo, fracionário e negativo. Por exemplo, menos 1/4. Isso daqui é a décima multiplicado por menos 1/4 elevado a 33. A nossa base aqui, tanto dessa potência quanto dessa, é um número menos 1/4, então a gente repete ele aqui. Como é produto, a gente repetiu a nossa base, tudo bem? Agora a gente vai somar os dois expoentes. Então, 10 mais 33, a gente vai repetir aqui, ó, menos 1/4, 10 mais 33, 43. Tudo bem? E isso aqui vai se repetindo. Então, de uma forma geral, foi aquilo que eu coloquei na apostila de vocês. Se eu tenho um número, uma potência A elevado a N, e eu multiplico pela potência A elevado a M, olha só, a mesma base, tá vendo? E eu tô fazendo um produto entre elas, o que é que eu faço? Eu repito a minha base e eu somo os dois expoentes. A elevado a N vezes A elevado a M é igual a elevado a N mais M. Isso daqui, A pertence aos reais. Esse símbolo aqui é de pertence, lembra? Pertence. Esse R aqui com um traço é o conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais. Dos números reais. O nosso M e o nosso N pertencem ao conjunto dos números naturais. Lembra isso? Naturais não, perdão, gente, não é naturais aqui não. O nosso expoente é inteiro, lembra o título? Inteiros. Isso daqui é o símbolo para conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números. Inteiros. Tá bom. Assim como a gente tem a multiplicação, o produto de potências de mesma base, a gente tem também o quociente, ou seja, a divisão de potências de uma mesma base. Divisão de potências de mesma base. Olha só, vai ser algo um pouco parecido com o que aconteceu aqui, tudo bem? A diferença é que o sinal, ao invés de ser multiplicação, é de divisão. E agora, ao invés da gente somar, a gente vai subtrair. Vamos explicar aqui direitinho. Por exemplo, quando a gente tiver, então, 2 elevado a 5 dividido pela potência 2 elevado a 4, olha só, é uma divisão de potências com a mesma base. A gente vai fazer o quê? A gente vai repetir a base e vai subtrair os expoentes, mas a gente vai subtrair na ordem que eles aparecem. Aqui do lado de cá é o 5, do lado de cá é o 4. Então, a gente vai fazer 5 menos 4. 5 menos 4 é 1, certo?
Então, 2 elevado a 1. Como a gente viu lá atrás, isso daqui é uma potência especial, né? É uma potência com expoente igual a 1. Então, isso dá o próprio número 2, a própria base, tudo bem? Mais alguns exemplos. Se eu tiver, por exemplo, raiz de 10 elevado a 51 dividido por raiz de 10 elevado a 20, o que é que eu vou fazer? Ó? É uma divisão de potências com a mesma base, raiz de 10, tudo bem? O que é que a gente faz? Repete a nossa base, raiz de 10, e a gente subtrai os expoentes na ordem que eles aparecem. Então, vai ser 51 menos 20. 51, 20. Isso daqui é igual a raiz de 10, a nossa base. 51 menos 20 é 31, certo? Então, a divisão desse número por esse dá esse número aqui. Isso acontece para toda e qualquer base que a gente tiver, tudo bem? Agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui em que o expoente do lado de cá vai ser menor do que o expoente do lado de cá. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, 1/3 dividido por elevado à quarta potência. 1/3 elevado a 4. Eu vou fazer dividido por 1/3 elevado a 10. Como é que vai ficar isso? Vai ficar 1/3. A gente repete a base, né? E subtrai os expoentes exatamente na ordem que eles aparecem. Então, é 4 menos 10. Lembra sempre o que a gente estava fazendo na sala de aula. Quando aparece um número menor sendo subtraído de um número maior, a gente pode pensar como se fosse uma compra que a gente estivesse fazendo. É como se a gente tivesse R$ e fizesse uma dívida de 10. A dívida vem como esse sinal negativo aqui, ó. Então, R$ a gente vai fazer uma dívida de 10. Paga tudo? Não paga, os R$ não paga. Na verdade, vai ficar faltando R$ né? Então, para essa falta, a gente põe o nosso número negativo e o número que vai estar depois do número negativo é exatamente quanto falta para chegar de 4 para 10, que é 6. Mais exemplos. Vamos trabalhar com o nosso π. Π elevado a 12. Eu vou dividir por π elevado a 50. Como é que vai fazer isso? Eu vou repetir a minha base, que é π, certo? E vou fazer 12